E então, tudo tem sua causa. E toda causa tem sua consequência. Né? Qual seria a causa de tudo isso? Né? Em 1934, Getúlio Vargas abriu mão para eleições para governadores de estado. E logo o caldeirão começou a ferver. O Partido Situacionista, a Aliança Liberal, moveu cerrada perseguição ao PRP, Partido Republicano Popular, cujos seguidores atendiam pela alcunha de perrepista. Perrepista. A eleição seria em 1935, porém em 1934 o caldeirão já estava fervendo. Então, surrar perrepista, assaltar perrepista, prender perrepista, né? Enfraquecer perrepista, amedrontar perrepista, seria uma forma de enfraquecer o partido e, como consequência, impedir a eleição de Rafael Fernandes. Quer dizer que naquele tempo já tinha essa forma de agir. Pior do que hoje. Os adversários. E pior do que hoje. Era pior do que hoje, né? Pior do que hoje, né? Mataram o coronel Francisco Pinto de Apodi, surraram impiedosamente o coronel Filinto Elísio em Jardim do Seridó. E o que mais? Mataram o filho do governador Juvenal Lamartine. Era muito pior do que hoje. Assaltaram a casa de Gentil, homem de Araújo, o pai do doutor Gentil. E então ainda tinha outra coisa também. É porque o jornal A Razão, que era propriedade do Partido Perrepista, publicou uma charge cujo conteúdo merece repúdio, tendo em vista a falta de respeito à dignidade da pessoa humana, que era o governador, aliás, o nome era Interventor Mário Câmara. Ele ficou grandemente irritado e mandou buscar em Recife, foi ele mesmo, trouxe um Oscar Mateus Rangel, tirou da penitenciária, comissionou o delegado de Parelhas e o autorizou a fazer absurdos. Então só um camarada perverso como o tenente Rangel era capaz de fazer tudo isso. Então era o dia 22 de dezembro de 1934, às 11 horas da noite, quando chega Tenente Rangel, Sargento Milton Campos, Cabo Manuel Feitosa e mais 9 soldados à casa do coronel, perguntando por ele. Né? E seu Antônio Eloy, que havia chegado de uma rifa no Saco do Miguel, propriedade do senhor Luiz Francisco da Silva, ele armou a rede no alpendre e ficou deitado. Ele era o braço direito do coronel, ficou tomando conta da casa. Né? O coronel tinha ido com sua esposa passar o Natal em Martins. E então o senhor Antônio Eloy explicou que ele tinha ido para Martins. Então eles falaram, então nós vamos entrar. E começaram a dar pancada nas portas. Aí seu Antônio Eloy disse, tenha paciência, eu chamo as empregadas e elas abrem a porta. Mas eles não esperavam. Então o senhor Antônio Eloy arrodeou, pulou o muro, entrou pela porta da cozinha e saiu abrindo portas e janelas. E então eles invadiram a casa. De posse de um farol, eles invadiram o quarto dos empregados. E deu um puxavante na rede de Salvino, dizendo, acorda, nego, para dar mais nós. Aí começou o quebra-quebra. Passaram a abrir armários e virar caixões de batatas. Tudo isso procurando armas. E eles vinham bem informados de tudo. Perguntaram pelo rifle do coronel. O coronel tinha 3 rifles papos amarelos, cruzeta, cano de mamão, eu não entendo bem o que é isso, mas o nome é esse, rifle papo amarelo, cruzeta, cano de mamão, que ele ganhou dos cangaceiros de Antônio Silvino, quando voltavam do fogo da Pedreira em 1901. E eles perguntaram pelos rifles, não sei, não tem, porque o coronel, prevendo qualquer acontecimento, havia dito para Chico Dega, vai enterrar esses rifles que daqui a 2 dias eu volto. E ele escondeu debaixo de um paiol de arroz. E Chico Dega foi lá e entregou. Então eles começaram a dar pancada na porta dos quartos das empregadas, exigindo que elas abrissem. E elas respondiam, só abra se o senhor Antônio Eloy estiver aí. Ele está aqui, embora nem sempre estivessem falando a verdade. Então eles invadiram a cozinha, foram revirando tudo, procurando armas, e queriam que o senhor Antônio Eloy entregasse a chave do quarto do casal, que estava escondida em cima de um grande relógio. Eles queriam obrigar o senhor Antônio a entregar a chave. E como ele se negou a entregar, eles quebraram a porta do quarto do casal. Eram pancadas com a coronha do fuzil. E
E então eles invadiram e com a ponta de um punhal eles abriram um baú e recolheram tudo que tinha dentro, joias, e recolheram suvelas, martelo, espada. O coronel tinha uma espada chamada Salva-Vida, que pertenceu ao pai dele, João Damascena. E os empregados, aproveitando um momento de distração da tropa, fugiram. Etelvino, seu irmão, Salvino, Chico Dega, foram se esconder por trás da parede de um açude, no pátio de Bananeiras. E junto à janela onde eles pularam, tinha um tanque. E Chico Dega habilmente pulou a janela e o tanque e saiu correndo. O soldado, quando viu, na tentativa de pegá-lo, foi fazer a mesma coisa. Por falta de habilidade, não conseguiu repetir a proeza de Chico e caiu dentro do tanque molhando-se todo. João pulou a janela, onde tinha uma janela, chamava Janela do Leite, onde era entregue o leite da fazenda. E foi se esconder atrás de 3 currais. E era sábado, noite de lua, e os soldados andando de volta da casa, um avistou, o mulato. Então esse cidadão de nome João, ele adotou o pseudônimo de Eloy para melhor fugir de um crime que cometera. E ele, comprometido com a justiça, pediu proteção ao coronel até o dia do julgamento. E então eles localizaram o João. Ei, rapaz, para onde vai? Uma viagem. Não, você vai andar mais nós. Cadê o revólver do coronel? Ele disse, está na casa de Manuel Abdias. Ele já havia informado que o coronel tinha um revólver. E então eles voltaram, recolheram tudo. E então o seu Antônio Eloy olhou para eles e disse, não leve essas armas. Não são armas para fazer mal a ninguém. São objetos de uso da fazenda. Tenente Milton Campos falou. Tenente Milton Campos disse, não confio em perrepistas. E seu Antônio Eloy perguntou, para que vocês querem esses martelos? Para usar no quartel que está sendo construído em Caicó. Mais tarde, devidamente reformado, foi o Hotel Vila do Príncipe. E hoje é a prefeitura, né? E então, eles levaram o seu Antônio Eloy e o Preto João como refém para a casa de Manuel Abdias. Um pouco à direita, avançando mais um pouco, cerca de 400 metros, ficava a casa de Joaquim Quincó, um morador da fazenda. E eles queriam ir lá procurar armas. Só não fizeram graças à intercessão do seu Antônio Eloy em favor da esposa que estava de resguardo. Foi uma história criada por ele para salvar a família. Então eles chegaram 2 horas da madrugada na casa de Manuel Abdias, colocaram a viatura em frente ao alpendre, clareando tudo, e entraram dando sopapo na rede, onde dormia o filho do coronel, o neto do coronel. O filho de Manuel Abdias era Osias Abdias, acho que ele não é vivo. Eles começaram a dar sopapo na rede, dizendo que não era hora de dormir. E perguntaram pelo pai dele, disse, eu vou chamar, ele veio. E começaram a perguntar pelas armas, não sei, não tem. E cadê o revólver do coronel? Não tem. Se ele tem, que ele comprou uma caixa de balas aos Eufrásios em Jucurutu. E que ele tinha todo informado. Ele, seu Manuel Abdias disse, eu tenho uma Mausa, mas está emprestada a Lino Alves, proprietário do Riacho de Santana. Aí um deles disse, essa eu já recolhi. Aí o outro falou, disse, meu velho, entregue esse revólver para não ser desfeitado. Mas, professor, eles tinham esse intuito de enfraquecer e pegavam as armas? Eles achavam que fazendo isso enfraquecia o enfraquecia, deixava o pessoal medroso, sem armas, né? E então ganhariam a eleição. Né? Aí Osias disse, papai, entregue esse revólver, porque isso não é a vida de ninguém. Que ele tinha dito, meu velho, entregue esse revólver para não ser desfeitado. Da linguagem dele é desmoralizado, desfeitado, usaram esse termo. Né? E então Dona Leonísia foi buscar o revólver, a esposa dele trouxe o revólver pingando água. Quando ela viu que já esperava alguma coisa, ela jogou o revólver dentro do pote d'água. E o revólver vinha pingando água. Nossa. Né? Aí ele disse, tem mais alguma coisa? Não, tem umas facas. Aí foi buscar. Então eles liberaram o seu Antônio Eloy e o Preto João e partiram para o Baixi, onde pretendiam assaltar a casa do senhor José Bezerra, sogro do major Estoecel de Brito. Né? E de lá eles levaram uma espingarda de cartuchos, facões e outras coisas mais. Né?
E então mais tarde chegavam os empregados de volta com os pés sujos de lama. E em volta de um farol eles comentavam o fato, enquanto Ernestina fazia café. Antônia Dega, mãe de Chico, estava grávida, e para ela foi feito um chá de folhas de laranjeiras, que na sabedoria sertaneja é um bom calmante. E então, mais tarde, chega o coronel. E ele comprou outra espingarda para... Coronel Joel Damasceno. Chega de volta, Sim. Depois chega de volta, comprou outra espingarda para seu Antônio Eloy. E não sabia de nada, né? Sabia de nada. Uma pessoa disse, não, levaram tudo. E ele foi abrir processo contra o tenente Pedro Silva. Apesar de ter sido Rangel o chefe da tropa, ele abriu processo contra o tenente Pedro Silva, delegado de Caicó, que foi ele que induziu a tropa de Mário Câmara a assaltar a casa do coronel. Eu vi o processo no cartório de Célia, o processo contra Pedro Silva. E doutor Agostinho Santiago de Medeiros Brito não recusou uma boa proposta de defender Pedro Silva. E ele foi absolvido e o advogado ganhou de presente um terreno em Natal. E então, seu Antônio Eloy, devidamente autorizado pelo coronel, foi chamar Manuel Cunegundes Damasceno, que era um carpinteiro da fazenda. E ele consertou a porta quebrada, porém recebeu ordem do coronel para não pintar a parte quebrada, porque um dia ele se encontraria com o sargento Milton e o obrigaria a pintá-la. E nela, Dona Maria de Carvalho Damasceno escreveu com giz: quebrada pela polícia bandida do interventor Mário Câmara, no dia 22 de dezembro de 1934. E o coronel nunca conseguiu encontrar-se com o sargento Milton. E após a sua morte, aos 72 anos de idade, no dia 21 de abril de 1940, a porta foi pintada pelo novo proprietário da fazenda, o senhor Isaías Lopes. E essa fazenda hoje é aqui pertinho da gente, ali? Ali em Lajinha. Lajinhas, né? Ali onde tem aquele açude lá, nessa época. Aquela fazenda ali, hoje lá, Barra de Isaías, né? É onde morou o coronel Joel Damasceno. Aquilo era dele. Era dele. Primeiro foi do pai dele, depois dele. O coronel já estava esperando alguma coisa. E a situação estava muito ruim para o lado dos perrepistas, e o coronel tinha hábito de, quando viajar, ele mandar tudo que tinha de armas e de coisas que pudesse comprometê-lo, mandar para um lugar chamado Pelado, onde tinha um frondoso juazeiro, e ali tudo era escondido, né? Tudo era escondido. Mas dessa vez ele não imaginava que eles viessem do Natal, né? E não mandou. Mas houve casos em que até algodão eles se escondiam lá com medo que eles incendiassem a casa, tocando fogo no algodão, né? Eles tinham natureza para fazer isso, né? E lá tinha um trabalhador de nome Rafael. Ele cuidava da parede do açude, zelava as plantas, as coisas mais, né? Tinha lá. E o coronel chamou Rafael e disse, se a força chegar aqui, diga que eu viajei para a Paraíba. Então ele disse, não, coronel, se eu disser que o senhor viajou para a Paraíba, lá em Lajinhas dizem o lugar certo. Então a polícia volta aqui e peia em nós. Aí o coronel falou, então vai embora. E só volte aqui quando a revolução terminar. É a história do assalto praticado pela própria polícia do interventor Mário Câmara. Era a polícia de Mário Câmara. A residência do PRPista Joel Damasceno, coronel Joel Damasceno. Porque o líder, ele era muito visado. Porque o pequeno, a voz do pequeno não tem muito eco. Né? Agora o líder tem. Então esses eram os mais perseguidos. Certo. Né? Como o coronel Joel, o coronel Felipe Elísio, Florencio Luciano de Pareiras, o Francisco Pinto, lá do Aputa. As pessoas eram muito visadas. Okay. Porque a voz do líder pesava muito, o pequeno não. Mas mesmo assim eles amedrontavam. Papai foi porque quando o restante do grupo, do partidário, tomava conhecimento de que tinham atingido a ele, ao líder, aí os outros diziam, não, ele está fraco agora, rapaz, os caras tiraram tudo lá, o homem não tem mais força não, tal, né? É isso? Agora qualquer pessoa mais medo a ninguém, né? Qualquer pessoa que eles encontrassem, ele interrogava. Certo. Papai foi testemunha de um fato em Cruzeta. Eles entraram na cidade, encontrou um cidadão que eu conheci bem velhinho no fim da vida, seu Laurentino. E você é perrepista ou liberal?
Ele disse, perrepista. Aí o soldado disse, ajoelha e beija meu fuzil. Vixe, nossa. No meio da rua. Olha só, gente. Ele Mas disse é. esse comportamento. Ok. Então, no dia 31, foi o assalto à casa do pai do doutor Gentil, ali no Tapuia. Mas no mesmo meio modus capital. operando, assim, era a própria polícia Era a praxe dela. e vinha e fazia esse rapa geral? Era digamos uma assim. forma de amedrontar o partido Amedrontar. perrepista, como forma de impedir a eleição de Rafael Fernandes. Certo. Ok, professor Dalton. Pronto.